então uma imagem, né? Com fragmentos aí da natureza, né? Momentos da natureza. Nós temos aí árvores, temos um rio, temos flores, temos o pôr do sol, temos também uma lua tão bonita, né? Para que a gente possa despertar, abrir os nossos olhos, despertar os nossos sentidos, né? Para essa obra grandiosa, né? Que é a obra divina, né? Que é a natureza, e também a nossa vida, né? Que nós fazemos parte de tudo isso, né? Da criação divina, né? Nós possamos, a cada amanhecer, a cada anoitecer, ter esse olhar desperto para essa grandeza, né? Quando o dia vai anoitecendo, a gente vê o céu cobrindo de estrelas, né? A gente percebe quanta harmonia e equilíbrio que há, né, na natureza. Tudo está regido por leis divinas e que mantém essa estabilidade toda que nós temos aqui, né? Então, o nosso objetivo, né, é a partir de algumas perguntas de Kardec, né? Hoje é um mês que se fala muito no Kardec, nós vamos trazer qualquer livro dele, nós temos ali tantas respostas, né? O livro dos Espíritos, então, vai nortear hoje para a gente, com algumas perguntas sobre a reencarnação, né? O objetivo de estarmos aqui, para que a gente possa, revendo isso, né? Valorizar um pouco mais essa oportunidade de crescimento e de progresso nosso, né? O próximo slide, nós vamos começar então com a questão 132, onde Kardec começa, né, perguntando sobre, então, o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Partindo, então, desse ponto inicial, que nós somos espíritos, né? E, vez por outra, vamos estar encarnados, né, na carne, e voltando depois para a pátria espiritual, na condição de espíritos, né? Então, os espíritos vão responder que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, né? Ou seja, nós nascemos de forma simples e ignorante, ou seja, sem conhecimento, né? E vamos progredir de acordo com o nosso esforço, né, diário, a cada nova encarnação, como uma oportunidade que todos nós temos, né? Então, isso justifica a justiça divina, né, que nos dá a condição igual para todos, né? Uma das leis divinas é a lei de igualdade. Então, nós nascemos na mesma condição e vamos progredir, né, paulatinamente, mas com diferenças, né? Porque temos também a lei de liberdade, onde então nós fazemos escolhas e cada escolha a gente vai traçando caminhos, né? Então, uns vão chegar mais rápido e outros vão de forma mais lenta, mas todos vão chegar, né, num patamar, né, de Cristo, né, de espíritos crísticos, né? E aí ele continua respondendo que para uns é expiação, para outros missão, né? Então vamos tentar decifrar o que seria então essa expiação, né? Se não o confronto aí com os nossos erros do passado, né? Às vezes não tão distantes, né? Às vezes nessa própria encarnação a gente consegue identificar algumas falhas, né? Mas outras a gente pelo véu do esquecimento, né, que recai sobre nós quando a gente reencarna, a gente só vai ter acesso depois a essa história pregressa nossa, né? Então, é o momento da gente confrontar, né, e rever pontos de vista, atitudes, né, que contrariam as leis divinas, né? Então, nós deixamos marcas no nosso perispírito, né, de atitudes e atos que vão contra as leis divinas, e a forma que nós temos de apagar essas marcas é voltando na carne, né, e expiando esses desacertos nossos, né? Então, gerando aí uma purificação.
E é um modo da gente retomar o caminho, né? Do bem e do amor. E abrindo também caminho para a reparação, que a gente sabe que é um dos momentos importantes, né? A gente reconhecer o erro, né? Vivenciar a expiação e depois traçar o caminho da reparação, né? E a missão, nós podemos pensar que espíritos que estão numa condição mais evoluída, já com uma sabedoria, né, adquirido já uma sabedoria, eles podem vir como missão, tendo como missão alavancar o progresso intelectual e moral do mundo, da sociedade, né, no momento onde ele vem. Mas também, no Livro dos Espíritos, Kardec vai nos dizer que a maternidade e a paternidade também é uma missão, né? Então, assim, no menor grau, vamos dizer assim, em comparação com espíritos mais evoluídos, né, com um grau de sabedoria maior, todos nós somos convocados em momentos encarnatórios ou outros, né, de assumir essa missão, de receber como filho, né, um espírito, filho do mesmo pai, né? Então nós todos estamos na condição de irmãos, mas que, um momento ou outro, a gente vem na condição de filho, na condição de irmão, né? Até a gente poder desenvolver esse amor, um amor maior, né? Que fará com que, em algum outro momento, a gente possa ter essa dimensão, alcançar uma dimensão maior, que é da fraternidade universal. Mas a gente vai, assim, aos pouquinhos, né? Desenvolvendo a partir dessa oportunidade de vir, da reencarnação, vir nessa condição para desenvolver o amor, né? Através de laços menores ali da família, depois a gente vai ampliando, né? Abrindo o leque ali para as amizades, né? Outros vínculos que a gente vai estabelecendo ao longo da vida, né? De trabalho, compartilhamento, né? De experiências, ajudando uns aos outros, a gente vai aprendendo a amar, né? Então, aí ele continua, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Isto é que está a expiação. Então, aqui, né, ele explica melhor essa expiação, que é viver essas vicissitudes da existência corporal. O que seria isso? As vicissitudes seriam todas as possibilidades, né? O fato de nós estarmos na carne, podemos vir com o corpo em boas condições, né? E ao longo da vida adquirir algum tipo de doença, né? Até por talvez um descuido aí com o nosso próprio corpo, né? Podemos vir também com algum tipo de deficiência, algum tipo de doença já, né? Previamente. E passamos, essas vicissitudes envolvem, por exemplo, todo o desenvolvimento que a gente passa, desde o bebê, né, pequenininho, que necessita do cuidado do outro, né, do alimento que vem pelos pais, né, do cuidado, e também o processo de crescimento e envelhecimento também, né? Então, nós temos aí várias etapas ao longo da vida, onde temos a oportunidade, cada uma delas, de ter um aprendizado específico, né? Na infância, a gente precisa da educação, né? É a oportunidade da gente desenvolver ali algumas virtudes, das regras sociais, né? A adolescência já há uma certa ruptura com esse aparato inicial da família, né? O adolescente quer encontrar o seu próprio caminho, né? Buscar autonomia. Depois vem a vida adulta, a maturidade. Então, assim, a cada momento da vida, a gente passa por situações específicas, né? Com o envelhecimento, a gente vem a perda de algumas habilidades, algumas funções, né? Temos que lidar com algumas limitações, às vezes também alguns adoecimentos que vêm aí com a idade, com a velhice, né? Também uma outra vicissitude que a gente pode pensar, o próprio trabalho, né? A existência corporal, pelo menos nesse planeta, e é uma das leis divinas também, a lei do trabalho, né? Porque através do trabalho
a gente cresce, a gente aprimora o nosso intelecto, a gente vai desenvolvendo um aprendizado ali naquele trabalho, né? Através do trabalho nós também convivemos com outras pessoas, temos aprendizado, ajudamos, somos ajudados, né? Para a questão de sobrevivência, por exemplo, nós precisamos do trabalho para a nossa sobrevivência, né, as nossas necessidades básicas, né, por exemplo, de alimentação. Então, através do trabalho, do plantio, da agricultura familiar, ou se não é dessa forma, nós temos então que buscar em outras formas de trabalho o dinheiro para adquirir, né, o alimento, né? Então, também faz parte dessas vicissitudes da vida corpórea aqui na Terra, né? E aí ele continua, visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Olha, que interessante, né? Então, ele está dizendo que nós temos uma parte, uma responsabilidade, né, na obra da criação, né? Então, o que seria essa responsabilidade, a parte que nos toca na obra da criação? Vamos pensar, né, Kardec vai falar, nós somos co-criadores, né, da obra divina, mas de que forma isso funciona? Vamos pensar, por exemplo, a semente, né? A natureza é obra divina. Nós temos a semente que vai gerar ali uma outra planta. Se nós pegamos a semente e plantamos a semente, né? Nós estamos funcionando como co-criadores, estamos ajudando na obra da criação, né? A preservação, a manutenção, né? Nós temos uma lei que se chama Lei de Conservação, que também diz respeito a isso, a conservação do meio ambiente, a conservação da própria vida. Quando nós cuidamos do meio ambiente, nós estamos também preservando a nossa própria vida, nosso estado aqui nesse planeta, enquanto nós, né, estivermos aqui, né? Quando nós trazemos um espírito como filho, né, que nós falamos anteriormente, nós estamos também atuando como co-criadores, né, na obra divina, né? Então, ele continua, para executá-la, executar a parte que nos cabe, né, na obra da criação, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, né? Então, o que ele está dizendo? Que nós tomamos uma parte dos elementos essenciais da matéria, né, desse mundo onde nós estamos, né, que no momento nós estamos no planeta Terra, né, mas há outras moradas na casa do Pai. Jesus disse isso, né? É muito trabalhado no capítulo 3 ali do Livro dos Espíritos. Então, em cada morada há uma matéria essencial que forma aquele planeta, aquela morada, né? Então, nesse planeta, nós temos uma forma de corpo, né, que é mais pesado, nós precisamos andar no chão, né, em outras moradas, né, mundos superiores, nós podemos volitar ao invés de andar, né? O corpo é mais leve, né? O desenvolvimento, ele se dá de forma mais curta, na infância, por exemplo, é curta em relação à infância que nós vivenciamos hoje. Por quê? Porque nós falamos que a infância é o tempo que você tem para educar uma criança, de levar algum aprendizado, né? Então, se em moradas mais avançadas, os espíritos estão mais evoluídos, eles vão precisar de menos tempo, né, da infância para esse processo de aprendizado, né? Então, ele continua, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Olha que interessante. Então, quando a gente concorre para o progresso do nosso planeta, para o progresso do nosso próximo, né? Que isso tem a ver também com a lei de sociedade. A lei de sociedade nós viemos em sociedade para auxiliar o progresso uns dos outros. Por isso a gente vem em família,
né, e em sociedade. Então, quando nós auxiliamos no progresso do outro, nós também progredimos, né? Assim como também estamos numa etapa de evolução que precisamos também de ajuda de espíritos superiores para nos auxiliar, né? No próximo slide, eu trouxe um fragmento de um texto de Emmanuel que chama A Vinha, do livro Fonte Viva. Ele diz o seguinte: onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio, trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador um material conveniente e justo, né? Então, olha que interessante, onde nós estamos, o lugar onde estamos, a família em que estamos, o trabalho em que estamos também nos desenvolvendo, né? A comunidade, o bairro, onde quer que a gente esteja, enfrentando quaisquer dificuldades, né? Que a gente possa contribuir para a obra geral, né? Nós vamos ter sempre o necessário, o justo e o necessário para o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, né? Então, isso não justifica tantas queixas nossas, né? A gente está sempre se queixando, mas está faltando isso ou aquilo, mas a minha vida está tão difícil, né? Então, o que Emmanuel está chamando a nossa atenção? Que a gente possa ter esse olhar, né? Nós recebemos aquilo que é necessário para o nosso crescimento, né? Mesmo na dor, a gente sabe que ela também funciona como uma alavanca para nós, né? Quando a gente se nascemos numa condição de muita dificuldade, podemos ter dentro do lar uma mãe, uma família que vai nos auxiliar a passar por esses momentos difíceis. Se viemos numa condição de orfandade, nós podemos conseguir ter a oportunidade de uma adoção num lar que vai, né, auxiliar no nosso desenvolvimento, né? A riqueza, que muitas vezes nós temos assim um olhar equivocado para ela, né? Que a gente às vezes se compara, mas o outro vem como se fosse um privilégio, a riqueza, né? Uns vêm de uma forma farta, com muita fartura, e outros na pobreza, na dificuldade, né? Mas nós vamos até desenvolver um pouquinho mais à frente. Kardec vai falar que, na realidade, a riqueza é uma grande prova para nós, né? Nós podemos, então, utilizar a riqueza para auxiliar no progresso, né, da humanidade, né? Ou então, utilizando apenas para o nosso usufruto, né? Inflando mais o nosso ego, satisfazendo o nosso orgulho, né? Então, nós precisamos modificar um pouco esse olhar sobre essas diferenças, né? Materiais, né, que, de qualquer forma, essas condições que a gente vem, elas são temporárias, né, e com certeza para o nosso progresso, né. No próximo slide, eu trouxe a questão 262, onde Kardec vai perguntar como o espírito escolhe as provas que quer suportar. Olha que interessante. Então, ele já está implícito aqui que nós escolhemos, né? As provas que nós temos condição de suportar, né? Então, ele vai continuar. Escolhemos as que podem ter para nós uma expiação pela natureza dos nossos erros e nos permitam avançar mais rapidamente, né? Então, tem um caso no livro Céu e Inferno, que é o caso do Max, que ele teve uma vida, uma excelente condição, né, na França, e tinha muitos empregados, funcionários, vassalos, né? Na época o termo utilizado era vassalo, né? E ele utilizava o dinheiro para a busca dos prazeres mais imediatos, né? A bebida, as orgias, enfim.
E tratava muito mal os seus vassalos, né? Quando ele desencarnou, ele se viu primeiro sozinho, depois ele começou a ouvir, né, palavras assim ofensivas em relação a ele, né? E aí um dia ele estava assim muito cansado daquelas ofensas e ele então pede ajuda, né, para sair daquela situação. E aí ele ouve uma voz dizendo para ele assim: primeiro você precisa se arrepender, né? E ele então começa a pedir perdão a todos aqueles que dirigem essas ofensivas para ele. E aí aos poucos essas vozes, né, esses espíritos vão sumindo, né? Até que ele tenha a oportunidade de reencarnar. Então, como é planejado a reencarnação dele? Ele vem numa família muito humilde, os pais desencarnam cedo, né? Ele era criança ainda, e ele então precisa lutar pela sua sobrevivência, começa a arrumar um trabalho aqui, outro ali, na roça, com várias possibilidades. Até que ele fica paraplégico, né? E então fica numa cadeira de rodas, e para o seu sustento, né, a sua sobrevivência, ele então passa a esmolar na rua, num local, né, de frente a um local onde ele tinha sua mansão ali, né? E, e eles descobrem isso porque eles achavam muito interessante, assim, ele ser um mendigo, mas ao mesmo tempo ele tinha um palavreado, um jeito assim educado e tal, que despertava a atenção das pessoas. E ele, às vezes, dormia numa hospedaria, né? E a filha do dono da hospedaria, depois que ele morreu, ela tinha essa curiosidade, ela ficava se perguntando qual que seria a história dele, né? E aí um dia ele aparece em sonho para ela e conta essa história, né? Então ele mostra, né, que houve uma escolha dessa expiação, né, de passar por essas dificuldades, né, para que ele pudesse dar valor à vida, a tudo aquilo que ele teve, né? na, na encarnação anterior. O que também não justifica que a gente possa fazer esse julgamento, essa avaliação, sempre que a gente vê uma pessoa com certas dificuldades, esse aí, no passado, né? Porque esse passado, nós todos temos um comprometimento, né? E muitas vezes, espíritos até muito evoluídos pedem uma situação difícil para avançar um pouco mais na questão da humildade, né? Para evoluir mais rapidamente. Eles pedem uma encarnação difícil, né? Provas difíceis, né? Então, isso para que a gente não faça esse julgamento, mas ao mesmo tempo, o caso dele mostra, né, que houve uma escolha aí, para que ele pudesse valorizar, né, aquilo que ele teve. E aí, ele continua, uns escolhem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da riqueza e do poder, muito perigosas. Olha só que interessante, a gente falou anteriormente da riqueza, que a gente precisa mudar um pouco esse olhar em relação à ideia de privilégio, né, da riqueza. Então, ele vai falar que, na realidade, é uma tentação muito perigosa, né? Pelo abuso e mau uso que dela se possa fazer, e pelas paixões inferiores que desenvolvem, né? Então, com a riqueza nós podemos atrair o poder, né? A ganância, né? E com isso nós passamos por cima de pessoas, né? Que estão numa posição, por exemplo, subalterna em relação a nós. Então, assim, há um risco muito grande de que a gente não dê conta de fazer da riqueza aqui o nosso melhoramento, né? Que seria, então, auxiliar a humanidade, auxiliar os nossos irmãos com o trabalho, né, com a oferta de trabalho e tudo mais. Ajudar nas pesquisas científicas, enfim, utilizar o dinheiro de uma forma útil, né, e visando o bem comum, né, não só o bem particular. E aí ele continua, e outros preferem se experimentar nas lutas que têm que sustentar
em contato com o vício, né? Então, pessoas que tiveram uma fragilidade nessa área, né? Que se envolveram com determinados vícios, podem vir, por exemplo, como prova, né? Para se experimentar nessa situação de prova, numa comunidade onde o vício, esse determinado vício, prevalece ali na comunidade. Então, ele pode sim vencer essa prova, né? Até funcionar alavancando outras pessoas, jovens e crianças dessa comunidade para fora desse empuxo ao crime, né, ou ao vício, auxiliá-los, então, levando aí para a arte, para a cultura, para o trabalho, né, para o trabalho digno. Então, muitos conseguem vencer, né, essa prova, mas também muitos acabam resvalando na mesma condição de anterior, né. No próximo slide, nós temos a questão 920, onde o Kardec vai perguntar: o homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? Uma pergunta muito importante, né? Porque a gente vive reclamando de infelicidade, ou então aspirando à felicidade, né? Que felicidade é essa que a gente aspira? Será que nós vamos conseguir, né, sentir essa felicidade aqui na Terra? Né? E ele diz que não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, né? Ou seja, se é expiação, nós vamos passar por algum sofrimento, né? Se é prova, nós vamos passar por algumas dificuldades, algumas coisas para superar, né? E ele continua, mas depende dele amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra, né? Então, ele não está dizendo, afirmando que nós não podemos ser felizes. Podemos sim, dentro do que é possível ser feliz na Terra. Não aquela felicidade que a gente imagina que vai ter um dia, né? Que essa é a promessa divina, a promessa de Jesus, né? Que um dia, quando nós estivermos mais evoluídos, né? Em moradas também que condizentes com essa nossa condição, nós vamos sim poder sentir a paz e uma felicidade plena. Mas na Terra, enquanto planeta de provas e expiações, nós vamos sim passar por dificuldades, né? Jesus já advertia isso, né? No mundo vamos ter aflições, mas ele também alertava, eu venci o mundo, né? Então, nós também podemos vencer, né? E quando ele fala de que nós podemos amenizar esses males, vamos lembrar da fala de Jesus para Pedro, quando ele diz assim, que o amor cobre a multidão de pecados, né? Então, todo trabalho no bem, todo trabalho no amor, ele pode sim trazer ganhos, né? Favorecimentos, não um favorecimento fora da curva, mas aqueles fruto de um trabalho, né? De um trabalho honesto, de um trabalho no bem e no amor, né? Então, tem um caso que, não sei se vocês já ouviram, né? De um trabalhador espírita, já trabalhava há muito tempo na seara do Cristo e tudo, e aí aconteceu uma situação que ele perdeu um dedo. E ele ficou muito chateado, né? Porque muitas pessoas, né? Muitos de nós talvez pensem assim, mas eu sou trabalhadora, né? Como se a gente tivesse com uma certa proteção ali contra as dificuldades da vida, os problemas, as dores. Mas não, estamos aqui na mesma condição, né? Só que buscando o esclarecimento e buscando mudar as nossas atitudes, né? Alavancar o nosso progresso. E aí ele é esclarecido numa reunião mediúnica de que, sim, houve muito mérito no trabalho dele, porque, na realidade, ele veio com uma programação de perder toda a mão, e ele perdeu apenas o dedo, né? Então, mostrando que o trabalho no bem, né, ele vai, sim, nos auxiliar a amenizar, então, essas dores pelas quais nós estamos sujeitos a passar, né?
E o que também nos faz pensar, né, que a gente precisa abandonar um pouco esse processo de vitimização e compreender que aquilo que nós consideramos um drama pessoal, né, nossa, por que comigo, né, por que agora, né, que a gente compreender que faz parte do sofrimento de toda a humanidade, de processos que nós passamos, todos os nossos irmãos passam também, né? Nós não somos os únicos, né, a uma determinada infelicidade. Se a gente olhar para o lado, a gente vai ver todo mundo passando por dificuldades e também buscando a superação, né? E nós temos, sim, como ele fala, do possível ser feliz tanto quanto é possível, né? Nós temos muitas oportunidades de sermos felizes. A própria, né, esse amanhecer que a gente falou, quando a gente acorda, os pássaros cantando, é uma oportunidade, sim, de a gente abrir a janela e falar, né, é um novo dia, uma nova possibilidade, né? Nós temos uma família que, né, com a qual, às vezes, nós podemos contar, né? Nós temos amigos, laços que nós estabelecemos. Nós somos responsáveis pelos vínculos que nós estabelecemos, ou não, ou deixamos de estabelecer, né? Então, a responsabilidade desses vínculos são nossos também. Então, há uma possibilidade, né, nesse meio social, da gente sim ter apoio nos momentos difíceis, né? Dentro do próprio trabalho, né, nós podemos também contar com o auxílio daqueles que estão conosco, né, na medida em que nós também conseguimos contribuir dentro, como a gente falou, da própria família, né, e apesar, então, da dor e do sofrimento, que ela vai estar presente na nossa vida, né, mas, apesar de tudo isso, nós podemos, sim, sentir, né, felicidade, né. A questão, no próximo slide, na questão 921, ele vai colocar uma questão que é geradora de uma certa expectativa para nós, né? De pensar assim que nós estamos então em processo de evolução. A gente fala hoje em dia, por exemplo, nós estamos em transição do provas e expiações para um mundo de regeneração, né? Então a gente pensa que nós só vamos ser felizes quando nós estivermos numa morada de regeneração. Sem contar que é claro que esse processo é lento porque ele depende de nós, ele depende da nossa regeneração, de cada um de nós. Nós é que vamos alavancar essa regeneração do planeta, né? Então, a pergunta dele concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso, se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Quer dizer, será... Ele já tinha até falado disso anteriormente, né, de que é possível sim, mas dentro do patamar, né, do nosso momento atual, né. E ele diz que o homem é quase sempre o agente de sua própria infelicidade. Ou seja, essa infelicidade, ela é causada pelos nossos atos. Do pretérito, né, do passado distante, que nós não lembramos, ou dentro da nossa própria existência, né? Ou pela forma como também nós vivenciamos a dor, né? Porque muitas vezes nós agregamos à dor um sofrimento maior, né? A gente se vitima, né, daquela situação, a gente aumenta o tamanho do problema, né? Então, esse sofrimento, ele pode ser criado por nós mesmos, né? Pelo aumento da situação ou pelos nossos próprios atos, né? Também, o otimismo e o pessimismo, o otimismo nos auxilia a passar pelas dificuldades de uma forma mais alegre, mais esperançosa, e o pessimismo já de uma forma mais depressiva, com mais dificuldade, né? E aí ele continua, ao praticar a lei de Deus, se poupa dos males e desfrutaria de uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira, né? Marcando aqui que a nossa existência ainda é muito grosseira, como a gente falou ali, a própria
constituição corporal nossa, né, que nos traz aí possibilidades de queda, de adoecimento, de envelhecimento, de perda de algumas capacidades e tudo mais, né? Então, é possível sim, né, dentro do que nós, mesmo com algumas limitações, né? Se nós, mas ele chama alerta para isso, né? Se nós estivermos praticando as leis de Deus, né, nós vamos, então, abrir caminho para que a felicidade possa chegar, né? Então, e quando ele fala, a felicidade tão grande quanto comporta tua existência grosseira, então, ele está deixando claro aqui que ainda há uma limitação, né? Mas essa promessa futura nós já temos, né? De que a partir desse processo, alavancando a nossa evolução, nós vamos migrar, né? Para mundos felizes, mundos ditosos, né? Nós temos toda uma trajetória ainda pela frente, né? No próximo slide, na questão 922, Kardec, então, vai fazer uma ponderação. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Ou seja, o que para um poderia ser a causa de felicidade, para outros pode ser de infelicidade. Pergunta: existe, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? Gente, essa resposta, ela é curta, né? Ela é fácil de gravar, né? Então, assim, fica um convite para tentar gravar essa resposta, para que a gente possa refletir sobre ela. Porque, olha só, a felicidade, na realidade, não precisa de muita coisa, tá? Olha a resposta que Kardec vai dar. Para a vida material, é a posse do necessário. Será que nós conseguimos sentir isso no atual momento nosso? Que a posse do necessário, né, na vida material, a posse do necessário, ela traz, já é suficiente para trazer a felicidade para nós? Acho que não, né? Nós ainda temos o desejo de mais, né? Às vezes nós abrimos mão do necessário para adquirir alguma coisa, né? Que, vamos falar das necessidades básicas, né? Que a posse do necessário é a sobrevivência, um teto, né? O alimento, né? Nós, às vezes, abrimos mão disso, né? Alimentamos mal para poder comprar algo, né? Que não está nesse nível da necessidade básica, né? Fazemos alguns sacrifícios, né? Às vezes temos sim o necessário, mas a gente está sempre querendo alguma coisa a mais, sempre buscando, né, projetando. E então, quando a gente olha o outro e vê que o outro tem isso ou aquilo, a gente fica, ah, não, mas não é possível, eu quero também, né? E aí entra a inveja, né? Então, isso vai, nós ainda não conseguimos sentir essa felicidade pela nossa condição, porque ainda não conseguimos satisfazer, por exemplo, em termos materiais, com a posse do necessário, né? Isso é um dos fatores. Aí, para a vida moral, o que ele vai dizer? A pureza da consciência, né? O que traz a pureza de consciência? A gente até fala, né? É deitar no travesseiro, né? E dormir um sono tranquilo, né? Mas, em geral, é difícil, né, gente? Quantas vezes a gente não perde sono pensando em algum problema, em alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer e que pode ter gerado uma circunstância ruim ou causado mal ao outro, né? Então, essa consciência tranquila, nós ainda não conseguimos ter, porque nós ainda nos desviamos muito, né, das leis divinas, ainda praticamos o mal em muitas circunstâncias, né? E a fé no futuro, né? Quer dizer, a confiança, né? No amanhã, a gente desperta todos os dias, né? E se a gente não tiver um olhar de esperança para aquele dia, né? A gente vai ter dificuldade de levantar da cama, né? Então, a esperança é muito importante para a gente para alavancar o nosso futuro, né? Temos que pensar no hoje, viver o hoje, mas ter esse olhar
de esperança no amanhã, né? Quantas vezes, por exemplo, essa questão da posse do necessário, a gente vê, os escândalos ainda estão aí, né? Jesus dizia, os escândalos precisam vir, né? Mas ai daquele que seja o causador do escândalo, né? Então, a gente ainda está no momento onde a gente está sujeito aos escândalos o tempo todo. Então, esses escândalos, muitas vezes, nós vemos desvios de dinheiro, onde a pessoa precisa mandar o dinheiro para fora, colocar em nome de terceiros, porque ele não pode nem usufruir daquele dinheiro, porque ele veio por uma via ilegal, né? Então, ainda está sujeito a esse processo da ganância. Então, vamos tentar gravar essa resposta de Kardec, porque quando nós conseguirmos ficar satisfeitos com a posse do necessário, né? Dormir, sentir que a nossa consciência está tranquila, porque a gente fez tudo o que deveria ter feito, né? Pelo outro, né? Enfim, estiver com a consciência tranquila e essa esperança, fé no amanhã, né? Essa esperança no amanhã, nós vamos então conseguir sentir essa felicidade, né? Próximo slide, na questão 930, ele vai dizer, se muitas vezes o homem é o causador de seus sofrimentos materiais, também o será dos morais? E aí ele vai dizer que mais ainda, porque os sofrimentos materiais são algumas vezes independentes da vontade, né? Então, por exemplo, acontece, em volta e meia a gente está sujeito aí a algumas catástrofes, né? Climáticas, aí aquelas enchentes que inundam, levam tudo, né? Em termos materiais, às vezes também algumas vidas humanas, né? A gente sabe também que está em processo de transformação, que voltará num outro momento, mas a parte material, muitas perdas também que acontecem, e que não é por responsabilidade da pessoa, né? Então, acontecem algumas situações, mudanças econômicas. No período da pandemia, a gente viveu isso, né? Muitas empresas fecharam, ficaram sem condições, porque não podiam estar em funcionamento, né? Às vezes, um determinado produto que é comercializado, ele passa a não ter mais utilidade, e aí há uma queda para aquela pessoa, né? Então, essas questões econômicas, a gente está sujeito a esse processo de mudança, né? Sem a nossa vontade, né? Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, são torturas da alma, né? Então, todos esses sentimentos, né, que a gente vivencia, o querer mais do que a gente tem do que o necessário, o invejar o que o outro tem, que eu gostaria de ter, e eu seria feliz se eu tivesse o que ele tem e não o que eu tenho, né? Então, todos esses sentimentos são alimentados por nós, né? Pelo desejo de mais, pelo orgulho, pelo egoísmo, né? Nós ainda resvalamos nesses sentimentos, né? Na questão 943, o próximo slide, ele vai então perguntar: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos razoáveis, né? Por que que, às vezes, a gente vê, olha por fora, né? Esse olhar de fora, a gente tem um distanciamento, né? Então, a gente pensa assim, nossa, mas o fulano tem tudo. Por que que ele está depressivo? Por que que ele não tem vontade de sair de casa? Por que que ele abandonou o trabalho, abandonou a família, né? E aí ele fala, efeito da ociosidade, ou seja, né, a mente vazia, como a gente tem um jargão, né, que é já conhecido de todos, mente vazia, né, não vai produzir boas coisas. Então, a ociosidade, esse vazio, né, do trabalho, da vida útil, né, a falta de fé, né, nesse amparo de vida, divino, né, essa confiança, por exemplo, que nós espíritas temos na vida futura, né, nos faz suportar o momento presente, as situações presentes, porque nós sabemos que
nada é para sempre, que nós estamos sujeitos a um processo de transformação, que tudo é temporário, né? Que o que há de definitivo são as conquistas morais que nós temos e que nós vamos levar para onde nós formos, né? E a pessoa materialista, ela vai viver apenas o momento presente. Então, isso vai, talvez, gerar uma certa insatisfação, um certo vazio, né? Quando as coisas não vão bem em termos materiais, ou mesmo assim, né? Há um esgotamento em termos materiais, eu tenho tudo, não me falta nada, como ele vai falar adiante, né? E frequentemente da satisfação plena de seus apetites e vontades, do tédio, né? Ou seja, a pessoa que tem tudo, não falta nada, qual o objetivo que vai fazer com que ela possa querer trabalhar, querer estudar para conhecer algo mais, para aprender algo mais, né, para fazer melhor, né? Então, se ela tem tudo, se todas as suas vontades são satisfeitas, né? Falta ali, então, um motivo para ela buscar fazer algo, aprimorar, né? Nós precisamos também pensar até nas relações de pais e filhos, né? Muitas vezes, pais amorosos, né? Temos o desejo de oferecer o melhor para o nosso filho. Então, não queremos que ele passe falta disso, falta daquilo. Isso é muito presente na fala, né, dos pais. Não quer ver o sofrimento, né? Mas precisamos lembrar que nós chegamos aqui em função disso, de coisas que não tivemos, de problemas que nós enfrentamos, né? E isso faz o nosso crescimento. Então, também querer poupar os filhos da dor, do sofrimento, não é também salutar. Podemos auxiliar, né? Ajudar, estar ao lado, mas não podemos poupá-lo das vicissitudes da vida, né? De passar pelas dificuldades, porque isso também vai gerar o aprendizado e o crescimento, né? Vamos lembrar que o aguilhão da dor, né? Jesus fala, né? Aquilo que vai... o aguilhão é aquele instrumento que vai, vamos tocar o gado, né? E pela dor ele vai caminhar, né? Então, muitas vezes a dor é que vai nos impulsionar a andar para frente, a procurar caminhos e soluções, né? No próximo slide, trazer um trechinho aqui de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que chama Conforto Espiritual. Olha que interessante. Ele vai falar que o conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão, para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para sombras. Ou seja, o conforto espiritual, ele vai chegar se nós permitirmos, se nós tivermos com o coração, com a mente abertas, né, para que ele chegue até nós. Quantas vezes alguém tenta nos dizer alguma coisa, né, manda uma mensagem trazendo um consolo e a gente não quer ouvir, né, a gente não recebe, a gente se tranca no quarto, né? Então, assim, esse conforto espiritual, ele vai chegar até nós não estamos desamparados, né? Nesses momentos difíceis, nós não estamos desamparados, mas também precisamos nos abrir, né, para receber. Né? Muitas vezes a gente faz a prece e dorme em seguida e acorda correndo, e aí a gente perde aquele momento onde a inspiração chega, né? Onde esse conforto espiritual pode chegar até nós. É uma palavra, é uma ideia, um pensamento que vai, às vezes, trazer a solução, né, de um problema. No próximo slide, também eu trouxe um trecho de um texto, Dom Esquecido, que está no Jesus no Lar, que é um livro maravilhoso, né, gente? Para quem não conhece, experimentem, porque o Evangelho no Lar que Jesus fazia com os discípulos. E cada texto, né, cada noite ali, ele traz ali uma parábola, uma historinha, né? Através dessa história, ele traz um ensinamento para nós. E aí ele vai dizer que existia um homem banhado
pela graça do merecimento que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos. E aí, primeiro, ele pediu a bênção da mocidade. Mas a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência, também a fragilidade espiritual. Ele pede, então, a riqueza, mas ele concluiu que grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos, né? Aí ele roga, então, a liberdade, e ele foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, com inquietude e tentações. Suplicou, então, o poder, e aí ele percebeu que o mando, né, o comando, gera ódio e revolta nos corações preguiçosos, incompreensíveis. Ele então pede a inteligência, e na condição de cientista e homem das letras, ele percebeu que não era possível semear a realidade de acordo com seus desejos. Ele tinha então que abrir mão da fantasia. Ele pede então um matrimônio feliz. E aí, o que acontece? A morte lhe rouba a companheira. Ele pede saúde, e aí veio a velhice, né? E aí desgastou, desfigurou do corpo. Aí, então, o anjo volta e acerca-se dele de uma forma paternal, né? E aí pergunta que novo dom ele pretendia do mais alto. E ele então pergunta, que mais eu poderia pleitear? E ele diz, o mensageiro diz, né? Que ele se esqueceu do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo. Olha que coisa fantástica. A gente pede tantas coisas, né? E às vezes não se lembra de pedir coragem. Por quê? Porque aquilo que nós vamos receber, a gente não sabe se aquilo que a gente está pedindo, nós somos merecedores, se vai ser o melhor para nós, e só Deus sabe, né? Ele nos conhece desde a nossa origem, né? Ele que nos criou. Então, ele sabe de todo o nosso histórico e sabe o que vai ser melhor para nós, mesmo que naquele momento seja sofrido, que a gente não consiga compreender, às vezes só lá na frente a gente vai compreender que era o melhor que nós poderíamos conseguir naquele momento, né? Então, a coragem é aquele bom ânimo que vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades, né? E aí, Jesus encerra, é o trecho que está no slide, né? Formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne, mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários da experiência transitória, né? Então, nós vamos nos lembrar daqui para frente, né, a partir dessa fala de Jesus, dessa fala sábia de Jesus, né, nas nossas preces, né, de pedir, então, o bom ânimo, a coragem, para a gente enfrentar o que for necessário. Podemos pedir aquilo que a gente deseja? Claro, né? Mas não necessariamente a gente vai conseguir, né? Precisamos ter aí a resignação de entender, né? De colocar nas mãos do Pai, seja feita a vossa vontade, né? Porque Ele com certeza saberá o que é melhor para nós, né? E, sim, nessas dificuldades, nós podemos contar, né, com a nossa casa espírita, com o que ela pode nos oferecer, seja através da palestra, do passe, da água fluidificada, né, do tratamento fluídico nas casas onde tem, né, também buscar, né, o tratamento psicológico, psiquiátrico, nos momentos aí de desequilíbrio, né. Temos também, gente, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o número dele é 188, é sempre bom a gente guardar esse número, né, porque às vezes a gente pode passar por uma situação difícil, a gente liga o telefone,
24 horas, né? Tem alguém ali para nos escutar, né? Para nos auxiliar. Ou que a gente saiba de alguém que está passando por momentos difíceis. A gente ouve muitas notícias, né, ultimamente, a falta de sentido da vida, né? Muitas pessoas se queixam dessa falta de sentido, né? E antes que possam tomar um passo, né, um caminho aí mais tortuoso, né, que é pular fora do barco, né, nós podemos também ajudar auxiliando nesse sentido, indicando, né, o CVV, né, que ele vai poder ajudar, né, lembrar sempre também que tudo passa, né, é uma frase de Emmanuel para o Chico. Jesus fala isso, Maria Santíssima, no Boa Nova, ela falado ali, no último capítulo é sobre Maria, e falava que todos os filhos, né, que iam procurá-la, chamavam de Mãe Santíssima, e todos com suas dores, as suas dificuldades, ela sempre dizia, meu filho, isso vai passar, né? E Chico, em determinado momento da vida, também passando por uma série de problemas e tal, ele pede Emmanuel para falar com Maria, que ele era devoto de Maria, né? E aí ele encontra com Emmanuel uma vez ou outra, Emmanuel nada, não dava nenhuma posição do pedido dele, né? Até que ele fala, Emmanuel, você conversou com Maria a respeito? Aí ele falou, sim, conversei, Chico. O que ela disse? Ela disse, Chico, que isso também vai passar, né? Então, assim, né? Pois é. Então, é sempre lembrar disso, né? Que passa. Às vezes a gente acha que é uma eternidade e tal, mas em um momento aquilo vai ser superado. E vamos descobrir que nós somos muito mais fortes, muito mais corajosos do que a gente imaginava, né? Porque aí a gente vai olhar para trás e ver o quanto a gente já superou de dificuldades. E aí as outras dificuldades virão, né? Mas a gente vai se sentir mais forte para poder enfrentar, né? Essa confiança no amor divino, nós podemos também lembrar de Mateus, no capítulo 6, versículo 26, onde ele diz, observai as aves do campo, né? Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, né? A gente tão preocupado em acumular bens, acumular riqueza, né? Então, as aves do céu não acumulam nada nos celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor que elas, quanto Ele não fará por vós, né? Então, confiar nessa misericórdia divina que sempre nos oferece a cada nova encarnação, novas oportunidades de aprendizado, de crescimento, né? E o próximo slide, só para a gente finalizar, eu trouxe uma imagem aí, né, de duas calopsitas, né, com uma pergunta de desafio para vocês. Os pássaros amanhecem cantando, né? E vocês? Como vocês amanhecem? Como vocês se abrem para o dia, né? Abre a janela, né? Deixa o sol entrar, né? Deixa aquela música ambiente entrar para o nosso refazimento, ou a gente já amanhece daquele jeito, né? Sem dar bom dia, né? Então, vamos aproveitar essa reflexão, né, da valorização da vida, dessas perguntas sábias e respostas, né, dos espíritos para nós sobre o valor da vida, da reencarnação, e valorizar, então, cada momento, cada oportunidade, cada hora do nosso dia, porque sempre é oportunidade, não é só o amanhecer, não. Hoje, agora, nesse momento, daqui a 2 minutos, nós temos uma nova chance, uma nova oportunidade, né, de ser feliz. Por que não, né, com aquilo que nós temos aqui, né? É isso, muito obrigada.